Olá, bom dia, graça e paz no Senhor Jesus, tudo bem? Nós vamos estudar hoje o capítulo 3 de Ezequiel. É um capítulo riquíssimo, que vale a pena a gente se debruçar sobre a Bíblia e ler esse capítulo assim de forma meditativa, porque ele traz uma grande mensagem para cada um de nós. Antes, porém, eu gostaria de voltar um pouquinho no contexto, o capítulo 2, para nós podermos entender o que estava acontecendo aqui, ok? Então, no capítulo 2, Deus comissiona a Ezequiel a ser um profeta, a ser um mensageiro dele. Tá? Nós vemos aí nos versículos 1 e 2 o seguinte: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé e eu ouvi o que falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Então nós vemos aqui no capítulo 2, Deus comissionando Ezequiel a ser um profeta. Mais adiante, nós temos aí, já no capítulo 3, a visão de um rolo de livro, Nada mais é que a palavra de Deus. Então, Ezequiel é orientado então profeticamente, de forma simbólica, a tomar esse livro, esse rolo de livro, e comê-lo, E é o que nós vemos que Ezequiel faz aqui nos versículos seguintes. Ele diz que tomou o rolo de livro, o comeu, e na sua boca era doce como mel. Porém, mais para frente, nós vemos que Ezequiel se mudou de localidade. Ele foi morar lá em Tel Abib, onde tinham alguns exilados da casa de Israel. Isso nós vemos aí no versículo 15 do capítulo 3. E 7 dias depois que ele estava ali habitando, então veio a palavra do Senhor novamente para ele e o fez simplesmente atalaia sobre a casa de Israel. O que é um atalaia? Um atalaia é aquele soldado que fica sobre as muralhas de uma cidade e ele serve como um observador. Então ele fica olhando ao redor da cidade, vigiando para ver se tem inimigos, se algum perigo se aproxima, enfim, ele cuida das muralhas da cidade. Só para ilustrar, seria mais ou menos o que os agentes penitenciários hoje fazem nos presídios. Se nós repararmos nos presídios, há um muro que cerca o presídio e tem guaritas ali em cima daquele muro. Então, os guardas eles podem caminhar sobre aquele muro, então eles ficam observando tudo o que acontece ao redor ali da penitenciária. Então, podemos ilustrar como esses guardas sendo um atalaia, E foi exatamente o que Deus fez a Ezequiel. Constituiu Ezequiel como um atalaia sobre a casa de Israel. E qual era a obrigação do atalaia? Era avisar, advertir o povo dos juízos de Deus. E aí eu quero ler alguns versículos com vocês, que vai ficar bem claro isso. Eu quero ler, por exemplo, o versículo 17 em diante, que diz o seguinte: Filho do homem, ei que te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Ou seja, Ezequiel iria ouvir de Deus o que era preciso dizer ao povo, e ele estava então comissionado, obrigado a passar essas palavras adiante. E o versículo 18 continua: Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha o que Deus diz aqui para Ezequiel. Ezequiel agora era um atalaia, então ele estava obrigado a advertir o povo. Se Deus mandasse que ele advertisse o perverso e ele não o fizesse, o perverso iria morrer na sua iniquidade. Mas Deus ia cobrar da mão de Ezequiel o sangue daquele perverso. Olha a importância disso. E segue, no versículo 19 diz o seguinte:
Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Ou seja, então, se ele avisasse o perverso, mas o perverso não deu conta disso, não fez caso disso, então Ezequiel estaria livre das consequências, né, do sangue daquela pessoa. E o versículo 20 continua: também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha aqui, não é só avisar o perverso, aquela pessoa ímpia que não quer saber de Deus. Era também avisar o justo, né? Porque muitas vezes os justos também erram, né? Os justos entram em pecado. Ninguém está livre de cair em pecados. Nós estamos hoje de pé e o apóstolo nos diz para cuidarmos, para não cairmos, né? Então, o atalaia aqui também tinha que avisar o justo, avisar o perverso, mas avisar o justo também. E no versículo 21 diz assim: no entanto, se tu avisares os justos para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Então esse era o papel do atalaia. Mas eu quero chamar a atenção para o último versículo do capítulo 3, que diz o seguinte: mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Está dizendo que a mensagem vai ser dada de um jeito ou de outro. Ele tem atalaias espalhados por aí. Porém, né, quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser ouvir, não vai ouvir. Né? Então, assim, não será culpa do atalaia se ele avisar as pessoas e elas não quiserem ouvir. Mas essas pessoas certamente serão punidas por a sua desobediência então a Deus, ok? Então a mensagem que eu deixo para vocês nesse dia é o que? Nós somos atalaias do Senhor e precisamos, como tais, advertir o mundo, tanto o perverso lá fora da igreja, quanto os justos que estão dentro da igreja e podem estar vivendo uma situação de pecado também. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser verdadeiros atalaias do Senhor nesse mundo tão difícil que vivemos. Graça e paz para você.